Uma ótima noite. O ICL Notícias, segunda edição desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro, está no ar. Confira agora os destaques do dia. Um ano de guerra da Ucrânia. Proposta de paz de Lula começa a ser considerada pelos russos e governantes europeus. Is illegal. Barraco na extrema-direita. Carla Zambelli e Jair Bolsonaro trocam farpas e acusações. Homem que executou 7 pessoas no Mato Grosso se entrega à polícia. O policial Pedro Tchê comenta o que Bolsonaro tem a ver com o crime. Desastres climáticos vão continuar se não mudarmos nossa economia e nossos hábitos. Assunto para o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink. E os comentários de César Calejon, Chico Sá, Heloísa Vilela, Ive Bruxel e Guga Noblat sobre os principais temas do dia. Muito boa noite aos meus parceiros de quinta-feira, de sexta-feira, de segunda-feira, de toda semana, César Calejão e Chico Sá. Boa noite. Boa noite, querida. Chico. Prazer estar contigo. Boa noite, Chico. Boa noite, meu velho. E a gente começa com uma notícia muito importante para o mundo. Deixa eu chamar Heloísa Vilela. Elô já está na ponta da agulha? Boa noite, Elô, para a gente. Claro, boa noite. Aqui Boa no noite, Brasil. querido. Boa noite, Elô. Elô, o governo russo começou a avaliar a proposta de paz enviada pelo presidente Lula. A informação foi anunciada pelo vice-ministro das Relações Internacionais Exteriores da Rússia, o Mikhail Galuzin, em entrevista à agência de notícias TASS, divulgada nesta quinta-feira. Elô, a Rússia sinaliza positivamente a um possível acordo de paz? Pois é, olha, acho que primeiro a gente tem que destacar que não podia ser mais oficial essa notícia, né? Uma entrevista do subministro das Relações Exteriores à agência do país, a agência TASS. Então, é bastante oficial. E o que ele diz? Ele diz que a Rússia está, analisando a proposta do Brasil com bons olhos. Ele destacou que o Brasil é um parceiro da Rússia nos BRICS, no G20, e que a Rússia vê nessa proposta um equilíbrio, uma política equilibrada. Também ressaltou que o Brasil não se dobrou às pressões dos Estados Unidos para enviar armas e munições para a guerra da Ucrânia, portanto, não quer alimentar a guerra. O que a gente sabe dessa proposta foi que o presidente Lula disse quando veio aos Estados Unidos. Ele visitou o presidente Joe Biden e, na saída, conversou com a imprensa e nos disse que disse a Biden que quer criar um grupo de paz para negociar essa proposta, o fim da guerra. Ele disse que seriam países que não têm envolvimento direto nem indireto com o conflito, portanto, por isso mesmo, o Brasil não pode enviar munição para a Ucrânia, porque senão teria um envolvimento indireto, mas então ele queria que um grupo de países sem envolvimento com a guerra tentasse, então, negociar a paz. Como ele disse, o importante é que as hostilidades parem, que se pare de atirar. O futuro vai depender das negociações, mas de imediato é preciso parar com as agressões, porque, claro, isso não só está matando muita gente dos dois lados, como também está penalizando o mundo inteiro, porque está provocando aumento, especialmente de alimentos, o preço dos alimentos. Então, muitos países estão sofrendo com isso, especialmente os países mais pobres. Agora, hoje, aqui na ONU, o ministro brasileiro que representa o Brasil na ONU votou a favor de uma resolução condenando a Rússia pela invasão da Ucrânia, mas disse que o Brasil está pronto para começar as tratativas para negociar a paz. Esse foi o momento do voto, da justificativa do voto brasileiro, e o ministro explicou o seguinte: o Brasil votou a favor dessa resolução. Por quê? Porque ela enfatiza duas coisas: a necessidade de buscar a paz e pede a
todos os países representados na ONU que redobrem os esforços diplomáticos para que a paz seja possível. Então, acrescentar esses pontos na proposta, nessa resolução, foi a condição sine qua non para o Brasil votar a favor. O Brasil quer buscar a paz, não quer alimentar a guerra. Então, por isso votou. Foi uma resolução que não se limitou a condenar a Rússia, mas ressaltou a necessidade da negociação de paz. César. Elô, prazer falar contigo. Só para a gente colocar as coisas em perspectiva de uma forma adequada para a comunidade em CL compreender de fato. Então, me parece que o que o Brasil está propondo é ampliar o diálogo, certo? Não assumir uma postura mais incisiva de nenhum lado e abrir os canais de comunicação para que as hostilidades possam cessar. Gostaria que você comentasse um pouco se é exatamente isso que eu entendo e, em seguida, eu gostaria que você comentasse também qual o peso da medida que o Putin anunciou ontem ao se retirar do New START, que é esse tratado para o controle de armas nucleares entre Estados Unidos e Rússia. Isso tem alguma medida efetiva? É um jogo de força que vem sendo travado de ambos os lados? Como é que se avalia essa medida anunciada pelo Putin? Então, vamos lá. A medida anunciada pelo Putin tem um peso porque provoca a reação de muitos setores da população. Aqui nos Estados Unidos mesmo, a gente viu ontem, anteontem, muitas reações. Teve um embate entre um jornalista americano e um representante, o líder dos democratas na Câmara, onde ele cobrava uma atitude. Você está cobrando do Biden que acabe com essa guerra, porque eu não quero morrer incinerado numa guerra nuclear. Né? Então, existe esse peso de alertar o mundo o perigo de você continuar nesse caminho do enfrentamento e, de repente, você não tem saída. Esse tratado, do qual a Rússia ontem se retirou e não cancelou, ela congelou, suspendeu temporariamente, é o último tratado que ainda está de pé entre os dois países que visa limitar ou reduzir o arsenal de armas nucleares. Então, é importante, é sério e é um alerta para o mundo. Agora, você me perguntou também se a proposta do Lula quer ampliar o diálogo. E eu diria mais, Callejon, eu diria que ela quer abrir o diálogo. Hoje não existe diálogo algum. Como o mundo vai procurar a paz nessa guerra se ninguém está negociando? Se a pressão dos Estados Unidos e dos países da Europa é para que todos os países aqui da ONU simplesmente condenem a Rússia e não busquem uma solução. Então, alguns países hoje, por exemplo, a Nigéria, Angola, a África do Sul, são os que eu me lembro assim de cabeça, ressaltaram isso, que querem ver o caminho da paz. Por isso, justificaram um voto de abstenção. Não votaram nem contra nem a favor, porque não veem que a ONU esteja procurando a paz, ou que os países que têm poder aqui na ONU, que têm poder de veto nas decisões, não estão procurando a paz. E é nesse espaço que o Brasil pretende trabalhar e tem apoio de vários países, esses que eu citei, e outros de peso, como a China, como a Índia. Então, por aí, pode ser que o Brasil realmente consiga costurar um grupo de peso para exigir que o mundo comece a negociar a paz e acabe com essa guerra que não só está consumindo bilhões e bilhões e bilhões de dólares, como está destruindo um país e colocando agora a segurança do mundo em risco. Chico. Boa noite, Elô. Elô, nesse sentido, a visita do Lula à China, ela aumenta de importância, né? Ela cresce essa importância, essa conversa com a China nesse momento, com esse novo desenho de negociações, não é isso? Eu acho que é muito feliz a data que o governo brasileiro marcou com a China para essa viagem, porque a China tem muito interesse em que alguém surja, que algum agente do cenário internacional surja e consiga realmente começar um processo de paz. É a última coisa que a China quer, é ver essa guerra continuar.
Então, é um momento excelente para essa viagem do presidente Lula, porque ele pode sim ampliar esse debate, ampliar essa conversa. Agora, é claro que é muito importante por causa também da pauta comercial, da pauta de negócios. O Brasil tem muito interesse, claro, em trazer mais investimento da China para o Brasil, especialmente, me parece, no setor de infraestrutura, que o Brasil precisa muito e que a China tem interesse em investir. Cauê, lembrando que amanhã, dia 24 de fevereiro, completa 1 ano da guerra da Ucrânia, né? Elô, e aí, exatamente, então, assim, a coisa já está tomando uma proporção aí absolutamente desmedida, é hora da gente ser capaz de sair desse processo, parar, pelo menos de escalar a situação. Agora, Elô, a gente sabe que, em ampla medida, o crédito do Brasil junto à sociedade internacional, principalmente durante a gestão Celso Amorim, esteve amplamente calcado no combate à fome, esteve alicerçado, por exemplo, no conjunto de organizações da América do Sul que o Brasil, durante aquele período, foi capaz de liderar. Como é que você avalia essa nova fase do governo brasileiro à frente desse tipo de negociação para o próprio Brasil? Isso dá um protagonismo importante para o Brasil nesse momento? Eu acredito que sim, Carlão, porque o Brasil ele vem justamente capitaneando essa posição da necessidade de olhar para essa guerra também como um problema gravíssimo para os países mais pobres que estão enfrentando fome provocada pela guerra, por falta de fertilizantes, por falta de grãos e pelo aumento da inflação em vários países, com a diminuição da exportação de grãos, porque a Ucrânia e a Rússia também, em certa medida, são celeiros do mundo. Olha, gente, isso é momento Nova York, viu? Nova York é a cidade do mundo que tem mais sirene. Então, vocês desculpem aqui o parênteses para as sirenes de Nova York. Mas eu acho que são 2 pontos importantes. Não só vários países do mundo, como esses que eu citei, Nigéria, África do Sul, Angola, vêm no Brasil esse porta-voz importante, como também a saída do ex-presidente Bolsonaro foi um alívio para a diplomacia mundial e a volta de um conhecido jogador desse cenário internacional, que é o presidente Lula, e o embaixador Celso Amorim, que também é muito respeitado no mundo todo, traz um peso para o Brasil e uma possibilidade que o Brasil antes não tinha nos últimos 4 anos. E o mundo precisa muito de que alguém abra esse diálogo. E talvez a gente tenha aí mais um fator interessante, que foi essa denúncia feita pelo jornalista Seymour Hersh de que a sabotagem dos gasodutos russos que vão para a Alemanha, o Nord Stream 1 e 2, foi trabalho do governo americano com beneplácito do presidente Joe Biden. Eu ia falar George Bush, parece coisa da era Bush, né? Mas do presidente Joe Biden. E apesar da grande imprensa não ter repercutido, esse artigo foi discutido anteontem aqui na ONU. Então, isso pode também colocar um peso para que os Estados Unidos aproveitem a oportunidade do Brasil surgindo em cena, a Rússia também aproveite essa oportunidade e crie-se uma saída para essa guerra. Com certeza, 1 ano de guerra, né? Precisamos de uma solução, porque impacta o mundo todo, né? Fora o desespero, né? A ansiedade, enfim, a gente nunca sabe o que se passa na cabeça de Vladimir Putin, não é, Heloísa? É sempre uma na cabeça incógnita. de Joe Biden, na cabeça da OTAN e na cabeça de todos esses poderes, né? Que me parece não estão levando a necessidade da paz em conta. Pois é. Brasil fazendo a sua parte, né? Como um país que, né, prima pela paz, pela diplomacia, pela conversa, pelo diálogo. É isso aí. Porque a tendência, a gente sempre fica muito com aquele complexo de vira-lata, dizendo o Brasil é pequeno diplomaticamente, não deve mexer nesse teatro da guerra. Estamos provando que não. Que se vai com uma proposta, se lança ali um projeto interessante para negociação, pode vingar. Então, chega de complexo de vira-latas, vamos tentar resolver a parada. E eu acho que tem um outro aspecto Eu acho isso mesmo.
Fala, Elô, perdão. Não, fala. eu acho isso mesmo, não precisa ter complexo de vira-lata, porque o Brasil tem que assumir o tamanho que ele tem, como fez, né, em outra era, no primeiro e segundo mandato do presidente Lula. Agora, não é fácil manobrar nisso aí. O governo brasileiro conseguiu, na época, um acordo com o Irã, junto com a Turquia, e o governo americano, na última hora, não reconheceu e não deu valor. Mas cada momento é um momento, e o Brasil tem um papel a cumprir, me parece. Tá certo, Elô. Esperamos boas novas suas, assim como hoje, para a gente resolver essa questão de vez da guerra da Ucrânia e trazendo aí esse destaque, né, para o Brasil, para essa diplomacia em busca da paz. Obrigada, viu? Beijo para você. Tchau, tchau. Tchau, Elô. Obrigado. É o que precisamos ouvir, né? Paz. E me lembra um pouco, César, quando ela falou, vamos falar com os russos, de uma velha história folclórica no futebol do Garrincha. Precisava combinar com os... O técnico Aimoré Moreira, na Copa de 58, fica, Garrincha, então vamos jogar com a Rússia, no caso era ex-URSS, a União Soviética, e você vai lá, passa para cá, bota a bola para cá, cruza na área, aí ele falou, seu Zezé, o senhor já combinou com os russos? Perguntar para o Lula também, o senhor já combinou com os russos? Tomara que sim, né? É capaz que o Lula diga sim. No meu caso, eu já combinei com os russos e com os chineses e com toda a sociedade internacional. Exatamente. Deus te ouça. Muito bom, Chico Sá. Deixa eu chamar o Pedro Tchê, que é professor e atual coordenador estadual do Movimento de Policiais. Oi, Pedro, boa noite. Prazer receber você aqui. O prazer é meu, né, mais uma vez aqui nessa bancada. Então, agradecer o convite do CL, o convite e a participação e poder estar aqui junto com vocês nesse momento. Pedro, o autor da chacina em Sinop, em Mato Grosso, se entregou hoje à polícia. O nome dele é Edgar Ricardo de Oliveira. E ele se mostrou arrependido. Inclusive, tem uma fala dele dizendo que ele poderia ter poupado a 8ª vítima. E isso quer dizer que ele se arrependeu durante a chacina em Mato Grosso. A gente está falando de uma essência de um bolsonarismo que incita a violência, que é a favor das armas. Então, a gente tem claramente uma materialização de todo esse discurso, né? Com certeza, eu concordo inteiramente. A difusão de armas de fogo, né, entre a sociedade civil, a sociedade que deveria não estar armada, ela vai ocasionar esse tipo de crime, esse tipo de barbaridade, né? Pode ver que no noticiário, né, nos últimos anos, vem aumentando esse tipo de ocorrência, infelizmente. Isso tem ligação direta com a questão armamentícia. É incrível, chega a gente ficar incrédulo até com a dissimulação que há na discussão com relação às armas de fogo, com relação a algumas pessoas que dizem que você pode também matar com uma faca ou matar com um veículo. Eu trabalhei na delegacia de homicídios por 3, 4 anos, sei a diferença brutal que é o porte de uma arma na mão de uma pessoa e ele não ter o acesso a isso para cometer um crime. É uma dinâmica completamente diferente. Há uma energia totalmente diferente com relação ao cometimento do crime. Com a arma é muito mais fácil, não só no sentido de facilidade, mas também emocional. Digamos assim, é mais fácil você ser leviano ao tirar a vida do outro com uma arma de fogo do que com uma arma branca ou com outras formas de agredir, né, terceiro. Então, essa política de armas, né, que, bem, ela infelizmente não vai poder ser, digamos, contrariada tão no curto espaço de tempo, né? A gente está vendo algumas medidas com relação ao governo Lula, medidas boas, né? Mas acabou que, querendo ou não, as armas já estão aí, né? Então, a gente vai ter que conviver cada vez mais com isso, cada vez mais também com a violência política, que sempre houve no Brasil, mas agora talvez num grau que a gente não é tão afeito, né, a perceber, digamos, pelo menos esse pós-88. Então, eu diria que sim, a política de armas, ela digamos, se o Bolsonaro não puxou o gatilho, claro que não puxou, não é? Mas acabou que a sua política de armas vem, né, propiciando que muitas pessoas puxem o gatilho e cometam chacinas e crimes terríveis a troco de pouca coisa, a troco de uma aposta, a troco de uma desavença ou de uma raiva, às vezes, no trânsito. Calejão, agora ele dizer que ter poupado de matar a 8ª vítima, poupado, foi demais, triste, né? É muito triste alvejar uma criança de 12 anos pelas costas que acabou de perder o pai.
isso te dá conta do o nível do psiquismo dessa pessoa quando ele comete esse ato, e como o Pedro muito bem colocou, é óbvio que existe uma correlação muito intrínseca entre as mensagens que o Jair Bolsonaro emitiu para a sociedade de forma mais ampla durante 4 anos e esse tipo de situação que se produz nesse momento. Então, veja, por exemplo, ele segura um tripé de câmera, um tripé desse. É explícita, é explícita, né? Não poderia ser mais gráfico, né, Chico? É isso que foi incentivado, né? Tá aí. Exatamente. Tá na Ele mão. diz aí petralhada, né? Ele diz que vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. É óbvio que a mensagem que isso envia para a população é inequívoca, e é óbvio que esse tipo de chacina que foi cometida na cidade de Sinop ontem guarda uma correlação muito próxima com as mensagens que foram enviadas pelo Jair Bolsonaro. Agora, Pedro, a minha pergunta para ti é, enquanto policial, como você muito bem colocou, o novo governo vem adotando uma série de medidas no sentido de tentar paulatinamente reverter todo o estrago que foi feito pelo bolsonarismo nessa seara. Como é que você avalia esses 2 primeiros meses do governo Lula? Você acha que as medidas são adequadas? Quais outras medidas, eventualmente, você acha que poderiam surtir efeitos no sentido de reduzir esse nível de armamento e de violência que a gente tem hoje vigente na população brasileira depois de 4 anos de bolsonarismo? Digamos que as primeiras ações com relação à questão de armamento são boas, não é? É claro que elas são precárias, sabe, César? Inclusive, foi criado agora um grupo, né, que vai fazer o estudo e que vai fazer as proposições legislativas, né, de decreto, portaria, para que algumas alterações sejam feitas para a gente estancar a sangria. Digamos que o governo Lula fez agora é estancar, né? Mas a gente ainda tem que fazer o curativo, tem que deixar cicatrizar, né, e lidar, inclusive, com os efeitos rebotes, né, dessa política, porque é algo que é muito difícil de se desfazer, né? Como é que a gente vai tirar, né, as armas, né? Em algum nível, talvez, as armas de uso restrito talvez seja mais fácil, mas as armas de uso regular, uso comum, uso normal, não, né? E essas já estão na mão das pessoas. E já tem, como você bem colocou, já uma política de ódio, de que o outro é um inimigo. Isso foi uma temeridade, isso foi um crime, literalmente, que o Bolsonaro fez, né? Levar a discussão política a esse nível, né? E a gente, infelizmente, eu acho que a gente vai ter que lidar pelo menos no médio prazo, com o aumento dessa violência difusa / violência política. Agora, com relação assim, se a gente for pegar a violência no sentido um pouco mais amplo, eu ainda estou esperando sinalizações do governo Lula em outras frentes, né? Quanto à questão armamentícia já tem um vislumbre muito claro, a gente tem 50 mil pessoas que são assassinadas por ano, né? O Brasil, em números absolutos, é o campeão, né? Infelizmente, né? E a gente vai ter que ter uma política para revisar isso, né? A gente tem, por exemplo, também, dentro das esferas policiais, aí falando a minha parte, né? A gente tem a polícia brasileira que vitima, em suas operações, quase 5 mil pessoas por ano. Isso é um número absurdo, né? Por exemplo, a polícia americana, que muito se fala, quem seria uma polícia belicosa, digamos assim, ela tem 800, né? E eu não estou falando que é um elogio, muito pelo contrário. Mas vejamos, né? A gente tem aqui mais de 4 mil. Então, a gente tem que aprofundar essa questão do estudo, né? A percepção e o combate à violência, também olhando para a questão do racismo estrutural e, claro, as organizações policiais que têm que ter suas estruturas revistas para ontem. Até falando um pouquinho, César, desculpa até me alongar, eu sou membro dos policiais antifascismo, né? E algumas pessoas falam, policiais antifascismo veio por causa de Bolsonaro? Não. A gente vem por causa de uma realidade muito anterior. Década de 50, década de 60, que só aprofundou, digamos, suas crises nas décadas de 80 e 90. E é isso que a gente está aqui combatendo, né? Justamente essa estrutura que não fornece à população a paz social que ela tem direito e ela merece. Agora, Chico, é uma combinação muito perigosa, né? Ódio e arma. O ódio cega. Não, é o que ele fala, esses números aí, né? Você pega entre as cidades mais violentas do mundo, saiu agora uma lista, acho que em 30, o Brasil tem 11 ali, sabe? Que começa por Mossoró, vai para o Recife, passa, de certa forma, pelo Rio, e por aí vai. Pedro, eu gostaria de perguntar o seguinte, é muito difícil essa conversa com as polícias estaduais, né? Uma conversa no sentido de já que você tocou no fascismo e falou também do racismo, de torná-la mais civilizada, digamos assim. Por onde você acha que deve começar
essa tentativa do governo federal em conversas com as polícias que estão sob comando de governadores. Aí você já tem uma dificuldade burocrática. Como abrir essa porta para tornar essa polícia, pelo menos violenta, menos racista. Mais amiga, né? Com o papel de polícia, né? Sim. Né, Roberta? Você acha possível? Por onde começar essa bronca? Realmente é uma bronca, Chico, mas eu acho completamente possível. Eu acho que um ponto central nessa discussão é qual é uma perspectiva, assim, digamos, qual é a cara de uma segurança pública de esquerda, não é? Ou de governos de esquerda. A gente tem uma falha com relação a isso, porque a gente só deu tímidos sinais do que seria uma segurança pública com perspectiva de esquerda. E se você botar uma segurança pública com perspectiva de esquerda e científica, você vai conseguir resultados, Chico, que vai acabar, inclusive, atraindo boa parte dos policiais. A maioria dos policiais, ela não é formada por fascistas, né? E muito menos por policiais antifascismo. Mas ela é formada por uma galera, digamos assim, que seja mais corporativa. É claro que a maioria é conservadora, que a maioria votou em Bolsonaro, que a maioria tem ideias um pouco complicadas com relação à segurança pública, ideias arcaicas que não vêm dando certo, bandido bom, bandido morto. Mas se a gente conseguir, né, uma política nacional trazer e mostrar, olha, essa aqui é a nossa segurança pública, mostrar à população também como a gente pretende ter uma segurança pública mais efetiva para o cidadão também, naturalmente a gente vai ganhando pessoas, né? A gente também, claro, esse aí seria um primeiro passo. O outro passo também é modernizar as estruturas de segurança pública. E aqui o que eu falo modernizar não significa gastar mais dinheiro. É trazer uma melhor condição de gestão e de controle por parte do poder público, inclusive, com relação às polícias. O Chico ele tocou no ponto que é muito caro. Hoje, há governos, Chico, estaduais, que eles são reféns de suas polícias. Que, na verdade, há uma relação que não é uma relação de comando de governos / polícia, mas sim uma relação meio esquisita em que um não mexe com um, o outro não mexe com o outro. Isso não é possível, porque o executivo e o legislativo, eles são a outorga do povo, né? E as instituições policiais têm que seguir, não é, o que o povo, né, a partir dos seus representantes, tem como desígnio. Então, resumindo, né, a gente tem que vender e assumir uma segurança pública nossa, não é? E dialogar um pouco mais, e dessa forma dialogar um pouco mais com a população e com policiais, e, por fim, também fazer as mudanças estruturais necessárias para que essas polícias sejam mais transparentes, democráticas e horizontalizadas. Que pense uma coisa que as polícias não são esses três conceitos, elas são tudo menos isso, infelizmente. Agora, Pedro, tem uma questão que eu gostaria, um pequeno parênteses antes de entrar nisso, é o seguinte, quando a extrema-direita fala bandido bom é bandido morto, é bandido preto e de comunidade empobrecida. Porque bandido do colarinho branco, para eles, não é bandido bom, é bandido morto. A gente sabe muito bem o número de bandidos do colarinho branco, por exemplo, que são de extrema-direita, e você nunca viu. Bandido, por exemplo, que invade o Congresso para depredar, não é bandido bom, bandido morto. Essa filosofia não se aplica. Então a gente sabe muito bem que quando eles dizem bandido bom é bandido morto, a gente sabe muito bem o que a extrema-direita está querendo dizer com isso. E aí eu venho, por exemplo, eu participei de uma série de debates, viu, Pedro, com comunicadores da extrema-direita nacional, e uma das principais questões, e talvez seja a questão mais difícil de fazer essas pessoas entenderem, é que cada pequena mensagem que é emitida, seja por um comunicador, seja por um presidente da República, por quem quer que seja, isso ganha ressonância junto à própria população. Então é óbvio que as pessoas que agiram aí, em Sinop, por exemplo, estão motivadas por um discurso de ódio que já dura 4 anos. Quando você tenta argumentar e pontuar o que é óbvio para essas figuras da extrema-direita, eles te tentam imputar com a pecha de demagogo. Eles tentam te dizer que não é o caso, que você está fazendo proselitismo político com pautas que remetem a uma expressão cotidiana da violência e que sempre existiu. Então, isso é um ponto central, e acho que a gente vai passar um vídeo, né, Rô, dessa
dessa discussão que eu tive, não sei como isso está organizado, se a gente vai passar ou não. A gente tem o áudio. Ah, o áudio. É o áudio, né, produção? Só confirmando aqui. Não temos o áudio. Não temos o áudio. Eu acho que de qualquer maneira, eu venho me esforçando nesse sentido tá aí, são essas imagens, acho que a gente não vai passar o vídeo por uma questão de direito autoral, não sei se a produção pode me confirmar isso, mas nessa conversa, por exemplo, perfeito, então tem uma questão de direito autoral, a produção do programa está me confirmando aqui. Eu conversei, por exemplo, com essa pessoa, que é um influenciador da extrema-direita, tentando dizer, veja, existe um sem número de pesquisas que te demonstram que houve essa questão foi acentuada pelas falas do Jair Bolsonaro, você tem mortes, você tem o Marcelo, por exemplo, a Ruda em Foz do Iguaçu, que foi morto durante a festa do próprio aniversário dele. A pessoa invadiu o aniversário dele, dizendo que aqui é Bolsonaro, matou o aniversariante. Você teve a menina, a Luana, que tomou um tiro na barriga porque fez o L quando estava comemorando a vitória do Lula. O bolsonarista pergunta para ela em quem ela tinha votado, ela disse que votou no Lula e é alvejada na barriga. Agora você tem essas 7 pessoas sendo executadas por um bolsonarista. Enfim, todas essas questões que são absolutamente delicadas e que, como o Pedro muito bem colocou, né, Pedro, parece que no curto prazo vai ser extremamente difícil de resolver essa questão. A gente vai ter que estar muito empenhado para conseguir superar esse estado de coisas, o ódio que o bolsonarismo foi capaz de destilar na sociedade brasileira, né, Pedro? Concordo inteiramente. E é engraçado, César, eu inclusive acompanhei essa sua discussão, né? É engraçado que tudo que a gente apresenta enquanto estudo, enquanto técnica, enquanto formação, é o meu gato que está aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Mas, bem, tudo que a gente apresenta como técnica, como estudo, como ciência, né? Eles falam que é proselitismo. O que eu falo para eles, inclusive, com relação a essa discussão é, beleza, se você não tem estudos em contrário para dizer isso, não passa de uma conversa de bar. Né? Essa política que eles advogam, principalmente para a segurança pública, ela é uma política que já está fracassada há muito tempo. É como ofertar sal para o hipertenso. Né? A gente já tem muita violência. As nossas polícias, infelizmente, já praticam muita violência. A nossa sociedade já pratica muita violência. E cadê a violência diminuindo? Não diminui, é um ciclo vicioso em que todos os atores acabam ficando mais violentos e quem paga são todos, inclusive os policiais. É a polícia que mais mata, é a polícia que mais morre, que mais adoece também no mundo. Os números são assustadores de adoecimento mental entre policiais. Né? Então, César, Chico e bancada, a gente é engraçado, né? E aí tem um papel que a sociedade brasileira tem que assumir também de reflexão. É claro que eu entendo aquela pessoa que foi assaltada 6 vezes, quando você fala para ela que bandido bom é bandido morto, ela pensa que a pessoa que assaltou ela, se não existisse, ela não seria assaltada. Mas o que a gente vai ter que entrar e aprofundar é que há um comércio, digamos assim, do crime e da morte no Brasil que faz com que, se não for um, é outro, tem outro para assumir. Então, não dá para a gente continuar com essa mesma métrica, essa mesma ideia, que só vem vitimando 50 mil pessoas ao ano, sem resolver o problema, e a gente chacinando a nossa juventude, especialmente negra e de periferia. Pedro, tenho que te liberar, mas só queria fazer uma pergunta rapidamente para você. Você poderia trazer para a gente um país que para você é uma referência em relação à segurança pública, onde as coisas funcionam direitinho? Daria para trazer sim. Né? A gente tem, por exemplo, não vou botar o Japão, vamos botar a Inglaterra. Né? A Inglaterra, que é inclusive um país capitalista, pai do liberalismo. Né? Então, mesmo num país capitalista, você tem, por exemplo, um índice, a polícia inglesa, no ano de 2012, 2013, desculpa se a data talvez esteja uma confusão sobre isso, teve 2 disparos de arma de fogo num ano. Isso, nem o menor município brasileiro não tem um número como esse. Primeiro, porque a gente nem contabiliza isso. O número de disparos de arma de fogo realizado pela polícia, salvo alguma exceção que eu desconheço aqui no Brasil, em algum estado, não é contabilizado. Né? Não há uma conferência sobre isso, não há uma fiscalização. Né? Então, a Inglaterra pode ser um bom exemplo. Você vai ter outros bons exemplos também. Né? A própria política portuguesa também, que mudou a questão da política de drogas lá, é uma questão agora taxativa, você conseguiu reduções, né, bem expressivas com relação a alguns dados.
Então, há políticas por aí que são... há polícias muito mais, digamos assim, eficientes. Eu vou trazer um número só para a gente ver como é que a gente está na situação crítica. Eu vou trazer um número para comparar. O Chile, que não é nenhuma Mônaco, tem 87% de resolução com relação a seus homicídios. 87%. O Brasil, dizem que tem 8%. Alguns falam em 10%. Então, para cada 100 homicídios no país, a gente tem a resolução de 10%. Enquanto o Chile, que é um país aqui, no nosso continente, tem 87%. Isso é absurdo, não é? Você tem países como a Alemanha que tem 95%. Isso já mostra como o nosso buraco está afundado num problema muito grave. Desculpa. É verdade, Pedro. Obrigada, viu? Obrigada por essa resposta. Acho que ajuda muito a gente a entender os próximos passos, para onde aponta essa política, para onde ela deveria, talvez, apontar. A solução, de fato, não é tirar a arma da farda de policial. Nem arma e nem câmera, né? Câmera que é importantíssima. Exatamente. Né? Pedro, obrigada. Boa noite para você. Tchau, tchau. Boa noite, querido. Obrigado. Boa noite. Deixa eu aproveitar e já chamar correndo o deputado estadual Carlos Min, que também foi ministro do Meio Ambiente do governo Lula. Boa noite para o senhor. Estou um pouquinho atrasada, eu sei, mas era uma boa causa. Foi por uma boa causa. Valeu, pessoal. Boa noite. Saudações ecolibertárias. É isso aí. Maravilha, deputado. Deputado, bacana, aqui. Essa tragédia que a gente viu, acompanha no litoral norte de São Paulo, também já aconteceu em Petrópolis, aconteceu em Angra, aconteceu no sul da Bahia. Então, em resumo, né, se a gente não mudar os nossos hábitos radicalmente, e também essa estrutura da economia, isso só tende a piorar, né? Olha, o Brasil não tem cultura da prevenção. Eu vivi exilado no Chile, em Cuba. Chile tem terremoto, Cuba tem ciclone. Todo ano, eles fazem 2 vezes por ano exercícios com crianças, com idosos, o que fazer, para onde ir, como levar as pessoas com deficiência, cria um hábito, uma cultura preventiva. Aqui, isso inexiste. Em 2011, eu era secretário do Ambiente, nós usamos recursos do FECAM e fizemos mapeamento de risco, junto com a COP, o FRJ e a Geologia, para todos os municípios. Mapeamento de risco diz as encostas que têm maior declividade, a parte geológica é mais frouxa, em suma. A maior parte dos prefeitos pegou o mapeamento de risco, botou na mesa com jarro de planta em cima e continuava autorizando empreendimentos, condomínios, estradas, naquelas áreas que o mapeamento de risco dizia que nem pensar. A gente teve que fazer uma lei estadual dizendo que o mapeamento de risco teria que ser obrigatoriamente incorporado pelos planos diretores, pelas leis orgânicas do município de uso do solo, e que os prefeitos que descumprissem ficariam inelegíveis. Ainda assim, o problema é muito sério. As pessoas parece que preferem ignorar o problema e depois colocar a culpa em São Sebastião ou nos deuses da chuva. Assim é muito fácil. Em boa hora, o presidente Lula retomou Minha Casa Minha Vida, ampliou a faixa até 2 salários mínimos, que Bolsonaro havia praticamente deletado, e ontem ele acrescentou um ponto que nós, há algum tempo, batemos nessa tecla: colocar um percentual do Minha Casa Minha Vida para relocar famílias em áreas de risco. Então, a questão habitacional junta com a questão social, com a questão do planejamento urbano e da questão do reflorestamento das encostas e a cultura da prevenção. São várias questões que têm que ser tratadas simultaneamente, sem contar com o desequilíbrio social. Vejam que essa área do litoral paulista tem mansões maravilhosas e, que eu saiba, praticamente nenhuma delas foi atingida. Por que não cobrar desses grandes condomínios uma taxa socioambiental para instalar sirenes, que não havia sirenes ali, melhorar a casinha dessas pessoas que trabalham nos condomínios de luxo, né, pegam bolinha nos campos de golfe dessa turminha? Por que não usar essa riqueza para financiar a diminuição da vulnerabilidade desses pobres trabalhadores vulneráveis?
Chico Sá, claramente uma falta de planejamento, né, de prevenção, de políticas públicas, enfim, a lista é longa. Total. O Mink, ele que é um dos caras nesse país que mais batalha, que mais alerta. Ele é uma buzina permanente desse alerta, desde que eu conheço ele há muito tempo. Então, e ele tocou num ponto muito crucial, que é a questão de moradias. E, deputado, a gente viu agora no caso do litoral norte de São Paulo, que havia um projeto, quer dizer, era mais do que projeto, estava quase liberado da Caixa Econômica, para o Minha Casa Minha Vida fazer um conjunto de 500 moradias. Moradias que atenderiam, basicamente, as pessoas que sofreram agora com essa tragédia. Pessoas que morreram, pessoas que poderiam estar salvas hoje, dia 23 de fevereiro. E a mentalidade que parece que acabou dominando a situação lá, o debate, César, foi a seguinte, que não, vamos fazer esse conjunto aqui de pobres, aí não tem saneamento, vai complicar a vida nas nossas casas. A mesma mentalidade que não deixa chegar metrô em Higienópolis, porque vai levar pobre para lá. A mesma mentalidade que ainda com o Brizola, Mink, todo mundo chiou, a classe média do Rio chiou, quando as linhas de ônibus da Zona Norte começaram a chegar nas praias da Zona Sul, uma velha mentalidade nacional. Como resolver isso, Mink? Como convencer uma certa classe média mais metida que tem que ter uma boa convivência e que um conjunto residencial em Maresias teria evitado a morte de muita gente? Você que lida há muito tempo com essa questão, como é que faz essa conversa? Olha, isso é uma mudança de mentalidade, também a aplicação da lei e o investimento no local certo, como agora o presidente Lula determinou. Vou dar um exemplo para vocês. Baixada Fluminense, né? Um estudo da UFRJ mostrou que os grandes rios da Baixada, Iguaçu, Sarapuí, Botas, ao longo desses rios, tinha 300 mil pessoas em área de risco, quando chovia, perdiam tudo, a saúde e a vida. Então, eu estava na secretaria, nós usamos milhões do Fundo Ambiental. Na época, Miriam Belchior era ministra das cidades, agora ela voltou ao governo, um quadro muito competente. Ela colocou recursos e nós, durante 4 anos, investimos milhões para relocar essas pessoas e dragar os rios. Uma coisa complicada, você não podia dragar o rio com a pessoa morando na margem, senão as casas caíam lá dentro. Minha Casa Minha Vida demorava. A gente criou um programa chamado Compra Assistida. A gente usou o recurso do FECAM, nós comprávamos casinhas perto, porque as pessoas não querem ir para longe, do trabalho, dos amigos, da creche. Então é importante essa ideia. Aí a gente dragava e botava árvores e brinquedos ou ciclovia para isso não ser ocupado outra vez. Durante 4 anos, com 300 milhões de reais, nós conseguimos resolver 1/3 do problema. Nós saímos do governo em 2013 e o programa parou. Então, veja como isso é. É porque, para fazer isso, você tem que ter recurso, vontade. A gente fazia audiências públicas em estádios, em ginásios, com o pessoal da igreja, o padre Bruno, um herói, morreu recentemente. Juntávamos as pessoas para ver onde é que ia fazer a dragagem, onde é que ia relocar as pessoas, como ia fazer o projeto, uma coisa participativa. Depois que está pronto, aí o pessoal da classe média acha bem, poxa, ficou bonitinho, tem uma ciclovia, tem um brinquedo, não tem mais aquele cheiro horrível no Rio, né? O meu empregado não chega em casa doente, né? Com disenteria, que isso acaba atingindo indiretamente o rico também. Mas aí é o seguinte, no início, o egoísmo é a marca. O Bolsonaro só estimulou mais isso. Quando ele disse para as pessoas correrem atrás, cada um que se arme, né? E cada um que não tome a vacina. Quer dizer, não é só, vocês estavam falando, eu ouvi o bloco anterior, não é só a cultura do bandido bom é bandido morto e das armas, é a cultura do desprezo, é a cultura da indiferença. Isso tudo acentua esse desnível social que nós chamamos de racismo ambiental.
Os pobres moram onde é jogado lixo químico, onde não tem saneamento, e nas encostas e margens de rios, que são APPs, área de preservação permanente, onde não pode nada ser construído. Ninguém mora aí porque quer, mora por falta de alternativa. Outra coisa, tem que descentralizar os empregos. O planejamento urbano tem que criar múltiplos centros para não ficar todo o emprego, o teatro, a universidade, num ponto só. Isso engarrafa, congestiona. Um planejamento urbano democrático é também uma base de sustentabilidade. Agora, deputado, o jeito que a gente vive também afeta tudo, né? É a água que a gente desperdiça, é o carro que a gente usa para ir na esquina sozinho, né? É a comida, é a carne que a gente come. Essa atitude também passa na casa de cada um, né? E precisamos pensar na consciência como cidadãos também, né? Pensar de que maneira que a gente pode contribuir também, né? Os oceanos estão mais quentes, né? As geleiras, né? No Alasca, no Polo Norte, enfim, a gente também contribui para esse desastre ecológico. Não, com toda certeza. Veja, eu fui 2 anos ministro do Lula de Meio Ambiente. Nós reduzimos a metade o desmatamento. Mas não foi só com as ações policiais. Nós fizemos zoneamento econômico e ecológico da Amazônia com as universidades, pactos setoriais, com a soja, com a madeira legal, com o minério legal, induzindo aonde fazer de forma correta, com a tecnologia correta. Você não resolve esse problema só na porrada, com a repressão. Você tem que induzir ao desenvolvimento que crie emprego sem destruir. Esse exemplo das pessoas, foi o teu ponto, é fundamental. Nós trabalhamos com educação ambiental, nós trabalhamos com reciclagem. Felizmente, eu estava no grupo de transição ambiental com a Marina, né? Nossa ministra, Isabela, o Jorge Viana. Várias das nossas propostas estão acontecendo agora para nossa alegria. Uma delas, o Lula retomou o projeto Procatador, que cria recursos para fazer os centros de triagem, os galpões, os compactadores, a qualificação dos catadores. Claro, as pessoas têm que separar o lixo em casa, têm que plantar árvores. Aqui no Rio, a gente já discutiu com o prefeito Eduardo Paes, que até apoiou o Lula, colocou pessoas do PT no governo dele. Mas tem vários condomínios que estão sendo autorizados em Laranjeiras, na Gávea, na Tijuca, com desmatamento. A gente tem que plantar mais, né? Inclusive, eu falei recentemente com a vereadora Tainá, que é do PT, e assumiu o cargo de secretária municipal de meio ambiente, ela retomar um projeto do meu companheiro Sirquis, que já partiu há 2 anos para outra dimensão, né? Que são os mutirões de reflorestamento. O Sirquis conseguiu reflorestar 85 morros do Rio de Janeiro com mutirões, contratando gente da comunidade, estimulando viveiros de mudas da Mata Atlântica. Isso é possível e é necessário. Não é só casa, é reflorestar, dragar os rios, desobstruir os canais de drenagem das águas pluviais, geralmente ficam entupidos e ninguém dá bola. Então, são vários aspectos conjuntos. As sirenes, tem que ter plano, tem que ter treinamento. Em São Paulo nem havia sirene. Em outros lugares tem sirene, mas as pessoas não sabem o que fazer quando a sirene toca. Então, tem que mudar a mentalidade, o planejamento e, sobretudo, construir casas em locais planos, seguros e com saneamento. A administração tem que ficar de olho nos terrenos que existem, planos, comprar esses terrenos, desapropriar e preparar, aí sim, habitação popular de qualidade, não muito distante, da onde tem emprego, creche e cultura, senão a gente forma novos guetos sociais. Tá certo. Deputado Perfeito. Carlos Mink, muito obrigada, viu, por participar aqui do ICL Notícias, segunda edição. Boa noite. Boa noite, pessoal. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, hein? Eu sempre louvo a mídia independente pela resistência, pela qualidade e por levar uma nova consciência necessária para a nossa população. Parabéns para vocês. Muito Obrigado, obrigada. Mink. E é isso, né? Recicle, reutilize, reuse, né? Vá a brechó. A gente tem uma cartilha aí, a gente já sabe um pouco, né? Resta agora colocar na prática. Deixa eu chamar a dose dupla de hoje. Guga Noblar, Ive Bruxel, boa noite para vocês. Tudo bom por aí?
Boa noite, Roberta, Calejão, Chico Charme, finalmente. Pois é, Nos encontramos por aqui. Boa finalmente, noite, Guga. Estou num programa que você participa. Boa noite, ainda bem. Coisa boa. Boa noite, Guga. Gente, a deputada junto, Carla Zambelli deu uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo ontem, aliás, ganhou um grande espaço, né, no jornal. Zambelli está na mira do STF e hasteou a bandeira branca ao ministro Alexandre de Moraes. Zambelli diz que Jair Bolsonaro deveria ter pedido o fim dos atos nos quartéis e mais, que deveria estar no Brasil para liderar a oposição. Vou começar com você, Ive. Vemos aí uma Carla Zambelli versão light? Qual é a sua opinião verdadeira sobre todo esse discurso? Bom, então, primeiramente, quando eu vi que a Folha teria dado espaço, né, para a Carla Zambelli conceder uma entrevista, eu fiquei um pouco chocada, assim, porque o que a Carla Zambelli ela tem para contribuir, né, para o debate, para o plano de ideias e tudo mais, né? Então, assim, eu fiquei um pouco preocupado com isso, mas eu entendo que, de certa forma, pode ter sido um tiro pela culatra, né? Fazendo um jogo do contente aí da Poliana, se é que existe isso. Ela ter sido críticas ao Bolsonaro parece que tem tensionado, né, com a extrema-direita. Então, o bolsonarismo não perdoa desertores, não perdoa traidores, né? Assim como não perdoou Janaína Pascoal, assim como não perdoou a Joyce Haussmann, como não perdoou Alexandre Frota. Então, pode ser o começo do fim aí da Carla Zambelli. Né? Mas dois pontos que me chamou a atenção nessa entrevista foi quando ela, apesar das críticas que ela teceu ao Bolsonaro, foi quando ela citou que depois dela ter ligado ou mandado e-mail para o Alexandre de Moraes, que as redes sociais dela não teriam sido restabelecidas. Né? E eu achei isso achei um absurdo, porque até onde eu sei, né, eu como operadora do direito, as partes no processo, elas só devem conversar dentro dos autos, né? Então, assim, o fato dela ter declarado isso, dela ter entrado em contato com Alexandre de Moraes, e depois disso ela ter sido restabelecida, né, ter voltado às redes sociais, eu achei essa história um pouco absurda e fiquei um pouco receosa. Né? E me parece que, de fato, foi isso que aconteceu, porque a fundamentação da decisão do Alexandre de Moraes foi que a cessação dos ataques contra o sistema eleitoral, né, teria acabado e por isso ela teria direito de retornar. Então, assim, por óbvio, se ela tinha as redes sociais suspensas, então é óbvio que ela não teria meios de continuar atacando as redes sociais, o processo eleitoral. Né? Então, isso me chamou bastante atenção. Mas eu acho que a Carla Zambelli me parece estar mais apropriada para aparecer nas páginas policiais, né, do que concedendo uma entrevista, querendo aí fazer uma meia-culpa, né, como se fosse uma democrata arrependida, porque esse é o plano da extrema-direita, né, usar a democracia para tentar atacar as instituições. E aí, Guga, o que te chamou a atenção nessa entrevista? Sobre o que me chamou a atenção é isso que a Ivy acabou de dizer. O que será, a pergunta que não quer calar, o que será que Carla Zambelli escreveu no e-mail que foi enviado para Alexandre de Moraes? Ela disse que ligou também, mas ligou para o gabinete. Pelo que eu entendi, ela não chegou a conversar no telefone com ele e se disse disposta a conversar, mas mandou um e-mail. E depois, de fato, foram reativados, restabelecidos as redes sociais da Carla Zambelli. A pergunta que não quer calar, então, é o que ela escreveu neste e-mail para convencer o Xandão, o Alexandre de Moraes. E a gente está vendo agora o efeito Xandão, né? Porque sob pressão da justiça, ela acabou cedendo, já que a Carla Zambelli era uma das mais convictas em pedir, inclusive, intervenção militar, em fazer pressão para que os generais, entre aspas, se posicionassem. Ela foi uma das que colocou em dúvida a eleição do Lula, dizendo que poderia ter sido fraudada, inclusive foi por isso que ela perdeu as redes. Então, o que ela disse agora para convencer Alexandre
de Moraes a voltar atrás e devolver as redes dela. É muito importante a gente descobrir. Ela traiu Bolsonaro, será, nesta troca de mensagens de e-mail? E aí a conversa... Tá o ponto. Esse é que é o ponto, né, Chico? Esse é que é o ponto. Eu gostaria até de perguntar a vocês dois. Vocês acham que pode ter havido uma negociação informal de colaboração? Porque ela sabe tudo. Sabe a fonte. De um dia para a noite, sem passar pela formalidade do processo, como a Ivy destacou, restabelece as redes dela. Olha, eu creio que pode ter havido pelo menos uma promessa de colaboração. Até porque a Zambelli, a gente precisa lembrar que a Zambelli contratou o hacker, o Delgatti, que foi quem foi depois persuadido pelo Bolsonaro a assumir um grampo que seria colocado contra o Alexandre de Moraes. Então ela está no centro dessa história do grampo também. Será que essa história do grampo foi usada como moeda de troca? Pode. Agora a gente está cheio de dúvida. Até o Bolsonaro está em dúvida. E, de fato, a reportagem da Mônica Bergamo, que diz que o Bolsonaro se sente traído, é uma reportagem muito bem construída, que agora a Zambelli está tentando desmontar usando o Paulo Figueiredo, neto de ditador, que supostamente conversou com o Bolsonaro e soltou umas aspas do Bolsonaro nas redes sociais, dizendo que eu não falei isso. É umas aspas assim que você vê que ele está jogando com a palavra, que ele não está de fato negando a reportagem, mas ele está usando o Paulo Figueiredo como um garoto de recado para tentar mais uma vez colocar a credibilidade do jornalismo em xeque e para tentar confundir a militância. Mas parece muito provável, sim, que Bolsonaro fez esse tipo de comentário porque ele já está incomodado com a Carla Zambelli desde o dia que ela saiu atrás de uma pessoa na rua com uma arma na mão. Segundo a campanha do Bolsonaro, eles tiveram de 2 a 3 milhões de votos a menos em São Paulo, muito por conta da Zambelli. Então ele culpa a Zambelli pela derrota, já estava de saco cheio, né, podemos dizer assim, da Zambelli, e ainda vem uma entrevista dela, onde no meio da entrevista ela inclusive solta que recebeu a minuta do golpe também. E é por isso que ele pode, inclusive, ter tido a certeza de que está sendo traído por ela, como diz a reportagem da Mônica, apesar de agora estar tentando contestar, né, a Zambelli usando o Paulo Figueiredo. Né? Enfim, é isso que está acontecendo por hora. Parece uma novelinha, né? Mas é isso que está acontecendo até agora. A Mônica também perguntou se ela achava que o Bolsonaro corria o risco de ser preso. E ela disse, eu acho. Mas um ponto aqui, eu sempre fico desconfiada de qualquer entrevista, porque eu sempre penso que há uma estratégia ali por trás. Assim, não dá para ler exatamente o que a gente está vendo ali. Sim, existe recado, uma outra leitura, aí amanhã ela vai... Não sei, eu sempre fico achando que no dia seguinte mais notícias sobre o mesmo tema vão aparecer ou desmentindo, ou levando para outro caminho, ou simplesmente para confundir. Não, seguramente, essas pessoas não dão... Fala, Guga. Não, é porque eu achei aqui a frase exata que o Paulo Figueiredo e a Zambelli estão agora querendo usar para tentar desqualificar a reportagem da Mônica Bergamo. E aí seria a negativa do Bolsonaro. Olha que frase sem a menor profundidade. Entre aspas do Bolsonaro que o Paulo Figueiredo leu e que a Zambelli está usando agora. Eu não converso e não discuto e não vou entrar nesse assunto com ela, com a Zambelli. Ou seja, ele estava chateado com ela. O que ela falou é problema dela, mostrando que realmente está chateado com ela. Agora, tem uma jornalista aí dizendo que eu afirmei que ela me traiu. E não é verdade. É só isso a negativa. E não é verdade. Ele não fala que confia nela, ele não fala para as pessoas continuarem acreditando que ela é um bolsonarista. Ele mostra que está irritado, eu não converso com ela, eu não falei com ela. E aí ele diz, mas sobre a jornalista, não é verdade. Enfim, é um jogo de palavras óbvio de alguém que está, assim, queimando a Zambelli nos bastidores. Não, veja, e essas que pessoas seja o começo do fim dela, né? Tomara! E essas pessoas são extremamente pragmáticas. Uma figura como a Zambelli, por exemplo, ela não tem nada de ingênua. Ela é uma figura extremamente ardilosa, ela sabe muito bem o que ela está fazendo, cada pequeno passo que ela dá é calculado. E esse passo que ela está dando, ela sabe que ela está comprometendo
boa parte do capital político que ela tem, simplesmente por falar com a Folha de São Paulo, afirmando tudo que ela afirmou. Então é óbvio que algum cálculo pragmático de risco e ganho está envolvido nessa equação. É óbvio que ela não sai do nada e vai falar com a Folha de São Paulo tudo que ela falou para não ganhar nada. E é inteligente. O ponto mais inteligente da entrevista dela, além de todo o maquiavelismo, é quando ela se coloca como democrática e discordando do 8 de janeiro, porque ela disse que por que o Bolsonaro não veio e alertou a tropa toda que estava na frente dos quartéis sobre o perigo que corria Brasília dessa tentativa de golpe. Então, ela tenta se reposicionar aí na história recente do país. Eu espero que não acreditem nessa senhora, mas há uma tentativa disso, né, Ivi? Eu acho que ela tenta um desenho. Ela chamou, né, o ato do 8 de janeiro de vandalismo, de terrorismo, que ela reprovava. Né? Então, eu acho que isso, para a extrema-direita, para o bolsonarismo, vai pegar muito mal. Eles vão jogar ela na fogueira, tenho certeza disso. Eu não sei. Só um pequeno parênteses. Veja como, do ângulo estratégico, isso faz sentido para ela. Porque ela resolve duas questões com um único movimento. Ela é capaz, como o Chico muito bem colocou, de começar um processo de se reorganizar em termos de imagem e, ao mesmo tempo, ela é capaz de evitar um processo de persecução que corre junto, ou correria, pelo menos, junto à Corte Constitucional Brasileira, se aliando, por exemplo, ao Alexandre de Moraes nessa medida. E muito provavelmente prometendo coisas que sejam capazes de comprometer o Jair Bolsonaro de uma forma ainda mais incisiva. Não sabemos, tudo isso que a gente está conversando aqui é especulação, mas o que é certo, gente, é que a Carla Zambelli não dá ponto sem nó. Ela não está fazendo o que ela está fazendo porque, de alguma forma, ela criou um certo nível de consciência e entendeu que ela participava de um movimento neofascista. Não é o caso. Ela está fazendo o que ela está fazendo por um cálculo puramente pragmático. Gente, lembra daquele dinheiro do PL que foi retido pelo TSE por causa do pedido de anulação de parte dos votos do segundo turno das eleições? Pois é. A grana foi liberada e Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do Partido Liberal, que é o PL, planeja dar uma festança para lançar Michele Bolsonaro na política. Aliás, ele já vem trabalhando, né, há um tempo nisso. A data escolhida foi pela própria Michele no dia 22 de março. O cortejo está funcionando, né, Ivi? Pois é, eles estão tentando, né, arrumar um novo líder aí, até porque se as nossas instituições cumpriram o seu papel, né, que basta a Polícia Federal trabalhar, o Ministério Público, o Judiciário trabalhar direitinho, Bolsonaro, né, possivelmente terá seus direitos políticos cassados e ficará inelegível, não poderá concorrer à próxima eleição. Então, eles precisam urgentemente aí de arrumar um novo mito, um novo líder para a extrema-direita, porque esse é o objetivo deles, né? E a Michele Bolsonaro, por ser mulher, eu acho que muito tem a ver também com o papel que a Janja tem recebido, né, um papel de relevância na política. Ela teve um papel muito importante na campanha do Lula. É uma pessoa militante do PT desde os seus 17 anos, politizada, ela é socióloga, isso irrita muito a extrema-direita, né, machista. Inclusive, ela vai ser alvo durante esses 4 anos, vocês podem ter certeza, né? Então, o fato deles quererem, sei lá, dar destaque para Michele Bolsonaro, eu acho que tem muito a ver com essa rivalidade aí com a Janja. E eu acho, gente, muito importante que nós não subestimemos o papel da Michele Bolsonaro, porque se o Brasil foi capaz de eleger Bolsonaro, uma pessoa chucra, né, que não sabe falar direito, uma grosseira, ela foi eleita, né, Bolsonaro conseguiu se eleger, Michele Bolsonaro, se lapidar direitinho, ela pode representar uma ameaça, sim. Então, a gente não pode ignorar isso, não, e temos que ficar bastante atentos. Guga, a gente estourou o tempo, mas se você quiser fazer uma consideração muito, muito, muito rápida, ainda dá. Não, é isso. Estão querendo de fato apostar nela, vamos ver se de fato ela consegue trazer
o apoio dos reacionários e dos conservadores sem trazer a rejeição dos bolsonaros, é isso que deseja o Valdemar, e tem que ver também se o Bolsonaro de fato será cassado. O prazo para ele de fato ser cassado seria ali em maio. Depois de maio há um risco, já que Lewandowski será trocado pelo Cássio Nunes Marques, lá no TSE, e quem sabe o Nunes não consiga sentar em cima dos processos, pedir vista, atrasar. A esperança do Bolsonaro em permanecer no cenário político é essa, por isso que a previsão é que ele se torne inelegível antes de maio. Se isso acontecer, aí o caminho vai estar aberto de fato para Michele virar o grande nome da família Bolsonaro, apesar de que ela será traída e atacada por Jair Renan e por Carluxo, que prometem divulgar vídeos e áudios dela se mostrando nem um pouco evangélica, bem fora do padrão daquela evangélica que as pessoas acreditam que ela seja. Tem essa fofoca aí, veremos o que vai acontecer. Tá Vamos certo, torcer para a Guga. briga. Vamos torcer, né? Entre mulheres a gente diz, Sempre. famosa dor de cotovelo. Obrigada aí, boa noite para você. Boa noite, Beijo, gente. Guga. Boa noite, gente. Valeu, galera. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Entre mulher é isso, dor de cotovelo. Vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado desta quinta-feira? Olha aí, Bovespa em alta de 0,41%, S&P alta de 0,53%, Dow Jones alta de 0,33%, Nasdaq alta de 0,72% e dólar caindo 0,02%, fechando a R$ 5,14. Uma quinta otimista, né? Depois Pois do é. carnaval. Depois de uma quinta braba. Meninos, obrigada. Fechamos por hoje. Amanhã tem mais. Às 8 da manhã tem ICL primeira edição e às 7 horas da noite tem ICL Notícias, segunda edição, com César Calejon e com Chico Sá e com você aí do outro lado. Cá estaremos. Pontualmente às 7 horas. Até amanhã. Boa noite Tchau, pra tchau, você. gente. Boa noite.